Olá, sejam bem-vindos a mais um Box Aberto, o seu programa de automobilismo na TV brasileira. Eu sou Lipe Paiga e hoje chamo para estar aqui comigo Bruno Império, meu grande amigo. Seja muito bem-vindo, Bruno. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Olha, e hoje você está estreando aqui no Box Aberto e eu quero que você, em primeiro lugar, sente-se, por favor. Vamos sentar, a gente vai conversar com o pessoal de casa, mas antes de tudo, se apresente para quem não te conhece. Tudo bom, galera ligada aí no SBT, você que acordou agora, logo cedo. Eu sou Bruno Império, tenho aí 15 anos de automobilismo e como você que está em casa, muitas pessoas que estão assistindo a gente não são grandes fãs de corrida, né? Eu também não era, mas depois eu comecei a me interessar pelas corridas da NASCAR Brasil e as outras categorias que tem no país, fora do Brasil. Quando eu comecei a assistir programa de TV sobre corrida, eu me apaixonei por esse esporte e acho que a nossa ideia é levar essa paixão para quem está em casa agora, né? Exatamente, e acho que o grande ponto é isso, o Box Aberto não é um programa de notícia onde você vai ver resultado. Você vai ver sobre tudo aqui. Você vai ver sobre histórias de bastidores, você vai ver os brasileiros que estão correndo fora do Brasil e, além de tudo, a gente vai mostrar um pouco de negócios nas pistas para vocês também, para vocês entenderem um pouco mais como é o mundo do automobilismo. Nesse programa de hoje, eu até aproveitei e dei uma olhada um pouco no roteiro antes, tem até uma matéria especial mostrando a casa de um piloto. Exato! Aliás, vamos ver o que vai ter nesse programa de hoje. A gente conta tudo sobre a quarta etapa da NASCAR Brasil no Autódromo Velocitar, no interior de São Paulo. E batemos um papo com os pilotos para saber o que eles esperam desse grande desafio. Momento Fórmula 1. Carlos Garcia traz tudo sobre a maior categoria do automobilismo mundial. E bora conferir como é que estão os brasileiros que aceleram pelo mundo. Vamos saber tudo o que rolou em Le Mans. NASCAR Visita. A gente vai até a casa de Witold Ramazauskas para abrir as portas e mostrar tudo que tem na casa de um piloto. NBA mais NASCAR, a parceria que dá um fit perfeito nos esportes americanos. Tudo isso e muito mais no Box Aberto de hoje. Bom, então bora começar o programa de hoje, que como vocês viram tá especial. Para começar, Lipe, eu queria falar um pouco dessa etapa que vai ter semana que vem lá no Velocitar. Para quem não conhece, o Velocitar fica em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. 2 horas de carro mais ou menos, você chega lá no Velocitar. Lipe, o que a gente pode esperar dessa etapa? Mas antes de mais nada, conta para a galera que está em casa para eles entenderem o que é o Velocitar, né? Cara, o Velocitar é um dos autódromos mais fantásticos que a gente tem no Brasil. É um autódromo totalmente diferente porque ele é construído dentro de uma fazenda. Então, você não tem arquibancada tradicional, você tem uma coisa muito diferente lá. Você tem o Mirante, que é um morro, onde o pessoal fica próximo da pista e a tua visibilidade é imensa, você consegue ver quase a pista toda. E o mais legal de tudo é que na NASCAR Brasil, a gente tem o Grid Walk. E o Grid Walk, os carros saem do box, param a 45 graus na reta, isso é uma coisa herdada lá da NASCAR americana. Que legal! E eles param a 45 graus na reta e você pode descer, onde você estiver. No autódromo você pode ir fazer a visitação, você tem show ao vivo, você tem as placas de 5 minutos, você tira foto com os pilotos e isso é muito legal na NASCAR Brasil. Você só tem isso aqui no nosso país, na NASCAR Brasil. A partir de R$25 você vai na pista, você pode ficar do lado do carro, conversar com o piloto lá no Grid Walk. R$25, o site está aqui, ó. Entra aqui no site da NASCAR Brasil, já faz o Pix, já compra o seu ingresso para garantir lugar porque vai lotar. Além da NASCAR Brasil também tem a HB20, quer dizer... É muita corrida para você que gosta e que não gosta, de levar a família, se divertir. E você ainda pode assistir corridas maravilhosas. Você vai ter a etapa da NASCAR Brasil lá no final de semana, então às 9 horas da manhã, no próximo domingo, aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, você tem a etapa da NASCAR Brasil no final de semana e você ainda tem as 3 horas de corrida da HB20, que é legal demais. Tem piloto do Brasil inteiro que se junta, divide carro e vai correr lá. E além de tudo, essa etapa é uma etapa que já começa a ser decisiva para o campeonato, né? Porque esse ano a gente tem os playoffs, que ou seja, eliminatórias as corridas, né? Como é que vai funcionar isso? Conta pra gente. É simples, pessoal. Parece difícil, mas não é. A gente disputa um campeonato em 9 etapas. 7 delas são classificatórias. Todo mundo disputa as 9 etapas, todo mundo marca ponta nas 9 etapas. Mas, para estas primeiras etapas, as 7 primeiras, elas são classificatórias para os playoffs, que são as 2 etapas finais, onde você tem 3 corridas e que 12 pilotos
vão disputar esse campeonato, esse título, disputar a honra de colocar o nome deles na história, no Hall da Fama da NASCAR americana. Ô, Lipe, e como é que tá o campeonato, hein? Porque o pessoal já temos na 4ª etapa, já tivemos 3 etapas, a última corrida foi em Interlagos, inclusive, né? Interlagos, aqui em São Paulo, e foi dominada pelo carioca Nicolas Costa. Ele venceu as 2 provas do final de semana, assumiu a liderança do campeonato e está arrebentando. Quem segura Nicolas Costa agora? Na categoria Challenge, quem está liderando é o Witold Ramazauskas, que ganhou corrida em Cascavel e está acelerando para manter esta liderança no campeonato. E olha, vou te dizer, Witold está acelerando muito. E na NASCAR Brasil, o equilíbrio é um dos pontos fortes, porque a gente tem 4 equipes disputando, 2 marcas diferentes. Conta pra galera como é que isso funciona, Lipe. E isso é muito interessante na NASCAR Brasil, porque a gente tem tanto o Chevrolet Camaro quanto o Ford Mustang, que são divididos igualmente entre as equipes, e você tem pilotos de peso. Como eu já falei aqui de Thiago Camilo e Nicolas Costa, a gente pode falar também de Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Ricardinho Maurício, todo mundo que é top no automobilismo brasileiro e no automobilismo mundial, todo mundo com experiência fora do Brasil. O próprio Galidio, o carro dele está aqui atrás de mim. Galidio Osman, que corre lá fora também. Então tem muita coisa que deixa esse campeonato muito equilibrado. Bom, vocês viram que não tem corrida chata quando a gente fala de NASCAR Brasil, né? E essa do Velocitar promete ser emocionante também. A gente bateu um papo com os pilotos. E aí, drivers, o que vocês esperam desse desafio lá no Velocitar? Contem pra gente. No dia 27 e 28 de junho, a gente vai ter a 4ª etapa da NASCAR Brasil de 2026 no Autódromo do Velocitar. E a gente vem com uma bagagem muito boa desde o ano passado, que a gente conseguiu a pole na geral, um P3 na corrida, na geral, e um P1 na categoria. Então eu estou muito animado, muito ansioso, com a confiança lá em cima, expectativa lá em cima. As minhas expectativas para essa etapa no Velocitar são positivas, são muito boas, tendo em vista que na última etapa que passamos por lá, conquistamos a pole position e o 4º lugar geral, um dos meus melhores resultados na NASCAR até hoje. Então eu pretendo repetir esse bom desempenho que tivemos na última etapa. A minha expectativa é a melhor possível, uma pista que eu já tenho um histórico de vitórias, então sempre tive bons resultados e, enfim, convido desde já a todos para estar lá, nos prestigiando. Tem outras categorias também compondo o nosso evento da NASCAR. É uma pista incrível, de alta e baixa, bem técnica, bem desafiadora para todos os pilotos que passam por lá. E você, torcedor, que vai estar lá no autódromo para essa etapa do Velocitar, pode contar com as melhores vistas para ver a corrida, um clima excepcional, grid walk, a sessão de autógrafo, então você com certeza não vai sair decepcionado de lá. Convido a todos da região, nos dias 27 e 28 de junho, estou te esperando lá e vamos fazer um belo evento. Venho prestigiar a 4ª etapa do nosso campeonato. A gente se vê por lá e eu conto com a torcida de vocês. Abraço, valeu! Galera, vocês que estão aí em casa viram que os pilotos estão animados para essa disputa. Você não pode perder. Então tá aqui, ó, já tá aqui. Entra no site, vem comprar o seu ingresso. Ingresso a partir de R$25. Velocitar, para quem não sabe, lá em Mogi Guaçu, 2 horinhas de São Paulo, você chega lá, viu? Lipe, e aí? O que você achou do que os pilotos disseram, a expectativa para esse final de semana? Então, 4ª etapa da NASCAR Brasil, já decisiva nessa fase de grupos. Não espere nada do que uma corrida diferente do que uma corrida disputada. E, de novo, a gente teve ano passado disputa de título lá, teve muita batida, teve muita coisa que aconteceu. Vai ser um domingo de sol, mas a gente sabe que quando chove no Velocitar, que nem foi o ano passado, foi uma corrida maluca. E isso é que é legal, porque é um traçado diferente, um traçado onde você tem que esperar um pouco para acelerar, e a última coisa que os pilotos querem dentro do carro é esperar qualquer coisa, eles querem acelerar mesmo. Bom, então bora acelerar para falar de Fórmula 1. Carlos Garcia, o que você conta pra gente? Valeu, Bruno, Lipe, pessoal do Box Aberto. Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 aqui também. A gente vai aparecer algumas vezes por aqui. Fórmula 1 que vive uma temporada especial nesse ano de 2026. De um lado, uma jovem estrela de 19 anos, o italiano Kimi Antonelli, que desponta como grande destaque depois de 5 vitórias seguidas, e de outro, na semana passada, um dos maiores nomes da história da categoria conseguiu brilhar novamente. Com 41 anos de idade, 7 títulos mundiais, mais de 100 vitórias no currículo, Lewis Hamilton voltou a vencer no GP de Barcelona.
E a vitória do Hamilton é uma grande história de superação. Apesar de toda a sua história incrível na Fórmula 1, no ano passado ele chega na Ferrari, que é a maior equipe de todos os tempos, mas ele não conseguiu nenhum pódio, não conseguiu nenhuma vitória e foi uma grande decepção, né? Além de talvez ser a pior temporada de toda a sua carreira, tanto que muita gente chegou a acreditar que talvez ele fosse se aposentar no final do ano. Mas agora em 2026 ele vive um momento completamente diferente. O carro é melhor, tem mais o estilo de pilotagem dele, então o heptacampeão mundial se sente muito mais motivado, em ótima fase, até no amor, né? Já que atualmente ele vive um romance aí com a estrela Kim Kardashian. E com tantas notícias boas, ele até conseguiu 2 pódios seguidos nos GPs do Canadá e também de Mônaco. Porém, o grande momento aconteceu na semana passada em Barcelona. Ele larga em segundo no grid, mantém a sua posição até a primeira parada dos boxes e a partir daí foi estado de graça, né? Lembrando o Hamilton dos velhos tempos, fez uma sequência de voltas voadoras e voltou a vencer na Fórmula 1 depois de quase 2 anos. Os também ingleses George Russell e Lando Norris, que é o atual campeão do mundo, completaram o pódio. Desde 1968, 3 britânicos não subiam juntos ao pódio de uma corrida de Fórmula 1, mostrando que além de espetacular a temporada 2026, tem também registrado números históricos e muito interessantes. Fórmula 1, que nesse ano tem brasileiro no grid, Gabriel Bortoleto, que corre pela Audi, tem os únicos 2 pontos na equipe na Fórmula 1 e quase conquistou mais um semana passada, já que ele terminou em 11º lugar. Muito provavelmente, logo logo a gente vai ter mais um brasileiro correndo na Fórmula 1, o pernambucano Rafa Câmara, que é o atual campeão da Fórmula 3, briga pelo título da Fórmula 2 esse ano e foi o grande vencedor da corrida principal em Barcelona também semana passada. Além disso, o Rafa tem apoio da Ferrari para chegar na principal categoria do automobilismo mundial. E se você quiser saber tudo sobre o mundo da Fórmula 1 e do automobilismo em geral, para ficar muito bem informado, é só você acessar www.f1mania.net. De volta para o estúdio. Valeu, Bruno. Valeu, Lipe. Ô, Lipe, galera que tá em casa. E quem deu o Hamilton como aposentado, que ia pra pista só para desfilar look novo? E aí, o homem voltou? Todos os comentários ele resolveu detonar esse ano, né? Primeiro voltou a acelerar, ganhou corrida, apareceu com namorada nova, Kim Kardashian. Exatamente, e uma pessoa, uma celebridade absolutamente conhecida. E olha, vou te dizer, o Lewis Hamilton tá andando demais. O que ele fez esse final de semana com a Ferrari lá em Barcelona foi de tirar o chapéu. Ele que já era empatado com o Michael Schumacher, o maior vencedor da pista da Catalunha, agora é o maior vencedor isolado, 8 vitórias. Que corridaça fez Lewis Hamilton com o seu carro da Ferrari. E esse ano parece que ele está acertando a tocada dele com o carro novo. E vamos falar também de mais brasileiros que aceleram pelo mundo. Tem brasileiro correndo em tudo quanto é lugar, viu? Que você nem imagina. No final de semana passado teve as 24 horas de Le Mans. Isso mesmo, galera. Uma corrida que dura 24 horas. É uma das provas mais importantes do mundo do automobilismo. E tinha um monte de brasileiro correndo lá. O pessoal do motorsport.com vai trazer pra gente tudo que rolou nas 24 horas de Le Mans. Bora, galera. E aí, como é que foi? Salve, galera! Vamos acelerar aqui no Box Aberto para falar de uma das corridas mais emocionantes e tradicionais do automobilismo, as 24 horas de Le Mans, que acontece, obviamente, na França e também faz parte da chamada Tríplice Coroa do automobilismo, junto do GP de Mônaco de Fórmula 1 e também das 500 milhas de Indianápolis. É o topo do mundo das rodas, né, Guilherme? É isso aí, Eric. E o bicho pega, porque se em Mônaco a gente tem as 6 vitórias do Ayrton Senna, em Indianápolis, as 4 do Elinho Castro Neves, Le Mans é a única dessas provas que o Brasil nunca venceu na classe principal. E sabe por que é tão difícil, Guilherme? Porque além da longa duração, ninguém corre sozinho. É um verdadeiro revezamento. Cada carro tem um trio de pilotos se intercalando o dia inteirinho. Na pista correm várias categorias de carros ao mesmo tempo, desde os super protótipos, chamados de hipercarros, até mesmo os mais parecidos com aqueles carros de rua. É isso aí. E nas categorias secundárias, o Brasil já venceu várias vezes com feras como Daniel Serra, tricampeão da Stock Car, com André Negrão, mas na categoria principal a gente só bate na trave. A gente tem alguns segundos lugares, com José Carlos Patti lá em 1973, Raul Boesel em 91, Lucas de Grassi em 2014 e mais recentemente Bruno Senna em 2020.
E na edição de 2026, Guilherme, deu Toyota. Olha só, eles quebraram aquela sequência de vitórias da Ferrari com um trio de respeito, o Kamui Kobayashi, japonês, o holandês Nick de Vries e o britânico Mike Cohen. Mas teve brasileiro também fazendo bonito no pódio. Boa, Eric. E a gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos que Dudu Barrichello, filho do nosso grande Rubinho Barrichello, que conquistou o 3º lugar na categoria dos GT3. Ele correu com o carro da Aston Martin, junto com o americano Gray Newell e o britânico Jonathan Adam, e isso só na 2ª participação dele na prova. Mas calma que dá para sentir essa energia bem de perto. Le Mans faz parte do Mundial de Endurance da FIA. E a próxima parada é aonde? Brasil, no dia 12 de julho, no Autódromo de Interlagos, que vai receber às 6 horas de São Paulo. Olha, é uma chance de ouro para quem quer ver essas máquinas de perto, sentir um pouco desse clima das corridas de longa duração. Recomendo, vale muito a pena acompanhar. É isso aí, a gente se vê na pista. Até a próxima. Tchau, tchau. E você viu que filho de peixe, peixinho é, né? Dudu Barrichello, que já vinha se destacando em várias provas aqui no Brasil, tá nessa aventura internacional. Dudu Barrichello, óbvio, filho do Rubens Barrichello. E aí, moleque tem futuro, hein? Pô, futuro, né? Já é realidade, né? Porque ele tá andando demais lá, ele andou aqui no Brasil já andou na NASCAR Brasil, inclusive, fez uma corrida, estreia dele, ele estreou só ganhando na NASCAR Brasil, só isso. Sério? Anda pouco ele. E bora agora, então, conhecer a casa de um dos pilotos da NASCAR Brasil. Lipe, você já visitou um piloto? Olha, já visitei alguns, não visitei a casa do Vitold, mas estou louco para conhecer, tenho certeza que agora ele vai aparecer e vai mostrar os troféus dele, porque esse homem já andou em mais de 26 categorias pelo Brasil. Fala pessoal, bem-vindo à minha casa. Para vocês saberem, o piloto do carro 11 mora no apartamento 11, então vem para cá. Bom, meu começo na NASCAR, quando ela chegou aqui, que eu fiquei sabendo que ela desembarcou no Brasil, eu falei, eu preciso estar na maior categoria de turismo do mundo. Estamos desde 2023 na NASCAR, muito felizes, os patrocinadores também. Então, quem sabe mais 10, 20 anos de NASCAR. Bom, minha rotina, eu acho que todo piloto, treino, academia, fazer um treino muito específico para nós, pelo desgaste que nós temos no final de semana e nas corridas. Alimentação, aqui você está na minha casa, tem um monte de suplemento, um monte de coisa aqui, marmita, essa é a minha preparação. E a preparação mental ali na semana de corrida, ver câmeras on-boards minhas, da NASCAR lá, de outros pilotos também. Às vezes a gente sempre aprende um negocinho aqui e ali. Então é desse jeito que eu me preparo para chegar lá no domingão e dar tudo de mim. Meu primeiro contato com o automobilismo foi quando eu tinha 8 anos de idade, no kart. Foi ali que o bichinho me picou. O maior desafio que eu já enfrentei em corrida da NASCAR foi, com certeza, uma corrida em que eu bati e aí o carro destruído. Deu um safety car, isso nos ajudou e eu completei a corrida em terceiro. E aí a gente conseguiu ir até o final, foi para o pódio, vai ficar para a história. Bom, melhor lembrança da categoria, com certeza, minhas 2 vitórias em Interlagos. Em 2023 também, nós vencemos as 2 baterias da NASCAR aqui em São Paulo, em casa. Então, para mim, foi um final de semana perfeito, que coroou tudo certo. Então, esse eu guardo na memória. Bom, hobby de piloto, eu acho que o meu hobby é ficar vendo corrida. Eu sou um tarado por corrida, um aficionado. Fora isso, cara, eu não faço mais nada, eu gosto de ficar descansando em casa, porque a nossa rotina é tão estressante, tão intensa, viaja tanto, tanta coisa. Quando eu tô em casa, fico descansando, porém, vendo corrida. Bom, acompanhe a temporada inteira da NASCAR, a temporada que está eletrizante, pegada, muito competitiva. Acompanhe a NASCAR Brasil. Baita
Santa Casa, diga-se de passagem, nosso amigo Vitold, hein? Tá vendo? Eu acho que Tá ele não, morando bem, ele tá não tá morando só bem de casa, ele tá bem de carro também, viu? Ah, O Vitold tá bem de carro. É verdade, tá liderando o campeonato, né? Fala um pouco sobre o desempenho do Vitold esse ano. Cara, Vitold tá andando muito bem, como sempre, né? Mudou um pouco de patrocínio e mesmo assim, que o ano passado ele tinha o carro rosa e azul, né? Que a gente chamava de carro chá revelação. E esse ano ele tá com o carro dourado e azul. Aliás, esse dourado dele tá bem legal. Tá andando muito bem, como sempre, e liderando na categoria Challenge. Então é importante para ele, porque, de repente, já disse, pode ser campeão e ainda escrever o nome dele lá no Hall da Fama da NASCAR americana. Falando em dourado, a etapa de Interlagos celebrou uma parceria muito especial entre a NASCAR Brasil e a NBA americana. O troféu da NBA estava lá em Interlagos. Para quem não conhece, a NBA é o campeonato de basquete americano, né? Exatamente, e isso traz essa parceria mesmo entre esportes americanos, né? Porque a NASCAR Brasil é oriunda da NASCAR americana, que são os esportes mais importantes, provavelmente dos Estados Unidos, junto com a NFL. Então, a NBA trouxe para cá um pouco do mundo da NBA para Interlagos. Mas afinal de contas, o que basquete e automobilismo têm em comum? Vamos descobrir? Fala pessoal, Alex Sage aqui, contemplando a parceria NASCAR-NBA, a liga tão famosa aí no mundo. Aproveitando aqui a liga, bola da NBA House e a parceria bem bacana. Parabéns NASCAR, parabéns NBA. Hey guys, Dudes here. We're here celebrating this amazing collaboration with NBA here in NASCAR Brazil. You know, as an American from Florida, I grew up watching the NBA, Miami Heat. So cool to see this happen right here at the racetrack. They got the trophy from the NBA Finals over here at the track as well. So it's really cool to see two different athletes, two different sports combine and have this collaboration. Assim como a NBA, a NASCAR Brasil tem competição em todos os cantos do país. Uma curiosidade super legal entre o basquete e o automobilismo, mais especificamente a NASCAR americana, é que eles são divididos em 4 estágios em seus devidos esportes. Bom, o basquete tem uma ligação com o automobilismo na parte de mental e preparo físico. Os jogadores têm que se preparar muito bem durante o jogo para ter uma cabeça boa, um mental bom e um físico bom. Isso me traz lembranças de quando a minha mãe era jogadora de basquete antes mesmo de eu nascer e sempre foi fã do Michael Jordan. E há uma semana atrás eu estive em Charlotte e visitei a equipe do Michael Jordan e foi uma experiência incrível. Agora me conta, o que você achou dessa parceria? Rapaz, mas é bonito esse troféu da NBA que a gente pôde ver aqui em Interlagos, hein, Lipe? E ele não é tão grande, né? Eu achei que fosse maior. Os americanos normalmente têm os troféus grandes, mas esse aí é comedido. Até porque tem aqueles jogadores enormes da NBA, você acha que ele é grande, mas não é. Na mão de um da NBA dá pra segurar com a mão. Ele segura como vira, assim. Né? O da NASCAR americana é grandão, né, por exemplo? Sim, o da NASCAR Cup do campeão é um troféu que deve ter mais de 1 metro de altura. E por falar nisso, final de semana passado teve corrida da NASCAR americana lá no autódromo de Pocono, nos Estados Unidos. Pocono é um autódromo diferente, né, Lipe? Exatamente. Pocono fica na Pensilvânia e é um circuito que eles chamam de Trick Triangle, ou seja, um triângulo traiçoeiro. Por quê? Porque ele tem 3 curvas diferentes. Uma é uma curva de Indianápolis, outra é uma curva de Milwaukee, que é bem mais lisa, né? Bem mais plana, menos inclinada, e outra curva é de uma pista que não existe mais, que foi demolida. Mas é uma pista muito complexa, porque tem 2,5 milhas a volta, é longa como Daytona, por exemplo, ou como Indianápolis, mas é uma corrida que fica muito interessante, porque essa forma da pista é totalmente diferente. E como é que foi a corrida que a gente teve lá nesse final de semana? Pois é, a corrida foi vencida pelo Denny Hamlin que venceu a sua 3ª corrida seguida. Foi a primeira vez que o Denny Hamlin consegue um hat-trick em 21 anos de NASCAR, a primeira vez que ele consegue vencer 3 corridas seguidas, e vou te dizer, as 3 largando da pole position. O segundo colocado foi o Tyler Reddick, que é líder do campeonato, e ele está agora só 19 pontos à frente do Denny Hamlin, porque o Denny Hamlin comeu essa diferença nas últimas provas. Então bora ouvir o que disse o Denny Hamlin a respeito dessa corrida? First win here, just so special here. I just, you know, Pocono has mastered the fan experience from the crowd in the stands to the infield here. I got to say, awesome for the King's Hawaiian car. Finally, the King's Hawaiian curse is over. I'm just so happy for this whole Joe Gibbs Racing team. They just
this is a team effort. You know, giving me the fast cars. The pit crew is flawless right now. We just got it all going. Thank you. Thank you. That really means a lot, seriously. Thank you so much for that. O Denny Hamlin tá com tudo e não tá prosa. O Tyler Reddick se cuide porque o Denny Hamlin tá chegando. E nesse final de semana, Bruno, hoje especificamente, acontece a primeira corrida dentro de uma base naval americana. Uma base do exército americano que é lá em Coronado, em San Diego. Vai acontecer uma corrida e primeira vez que os pilotos todos vão andar lá. Com certeza o Shane Van Gisbergen vai dar trabalho para esse povo. Olha, então a corrida é emocionante, não dá para perder hoje, hein? Fiquem ligados. Mas bora falar um pouco mais de NASCAR Brasil, porque a corrida aqui não é numa base naval, mas é num autódromo que sempre promete grandes disputas, né? Velocitar é bom demais, né? Sempre tem corrida boa lá. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui na Cavaleiro. Essa aqui, para quem não sabe, quem está em casa aí acompanhando, essa aqui é a equipe, a base da equipe Cavaleiro. Eu vou chamar aqui o Mauricinho, que é o chefe da equipe Cavaleiro na NASCAR Brasil. Está aqui chegando o Mauricinho, tudo bom? Tudo bem. Vamos invadir sua casa aqui hoje para fazer esse trabalho. Obrigado por nos receber em primeiro lugar, obrigado por proporcionar essa estrutura para a gente. Conta um pouquinho para a gente sobre esses carros que a gente está vendo aqui atrás. Aqui são os 4 carros da Cavaleiro. Eles estão sendo preparados para a etapa do Velocitar. Cada um está num estágio, cada um terminou de uma forma a corrida. Sim. Então tem alguns carros que foram acidentados. Então a gente está em ajustes individuais. O que vocês fazem, basicamente, entre uma corrida e outra? Tem alguma revisão? Sim, por exemplo. Tem. E para Cavaleiro em especial, a gente passa por um processo um pouco diferente. A gente chegou esse ano no campeonato, as outras equipes já estavam, né? As outras equipes que estavam no passado. A gente chega como equipe novata, então a gente está se adaptando, é uma adaptação. Ou seja, primeiro é o processo de você colocar a categoria de pé, colocar os carros de pé, e a cada etapa a gente vai fazendo um passo a mais. Agora vamos trabalhar um pouco mais na suspensão dianteira, aí a gente dá uma atenção na suspensão dianteira. Sobrou um pouquinho de tempo, vamos trabalhar um pouco mais na suspensão traseira. Cara, eu dei uma reparada numa coisa, estava olhando aqui os carros, né? Estou aqui passando, dei uma olhada. Eu reparei uma coisa que talvez eu nunca tenha reparado. O carro do Galide, por exemplo, está sem banco. Por que vocês tiram o banco? Para mexer em alguma outra coisa que o banco te dá acesso? Sim, a gente acaba desmontando várias coisas. O banco vai a parte do lastro. Sim. Embaixo, e isso dificulta acessar algumas áreas. Tá. Então, assim, tem horas que o mecânico entra e fica dentro do banco. Tá. E mexendo nas coisas. Tem momentos que a gente vai fazer alguma revisão ali, é mais fácil tirar o banco. Em média, Maurício, para quem está em casa, para quem não conhece o trabalho de uma equipe de corrida, para fazer esses 4 carros aqui, geralmente você tem quantas pessoas trabalhando aqui? É claro que a gente chega na pista lá com mais de 10 pessoas para trabalhar, e na oficina esse número é um pouco menor. E ele varia um pouco, porque se eu tenho intervenções maiores, eu acabo até eventualmente contratando alguém, um freelance. Isso é comum para nós. E no final de semana que vem, como a gente já falou aqui, tem NASCAR Brasil no Velocitar. Mauricinho, me fala um pouco sobre o Velocitar. O que a gente pode esperar dessa etapa? Como você trabalha o carro para uma pista que, para quem não conhece o Velocitar, é uma pista travada, uma pista com muitas curvas de baixa. O que você faz para trabalhar esse carro, para especificamente se dar bem nessa corrida? Eu quero ver ele contar isso. Vocês estão indo bem em todas. Como é que vai ser lá? A gente quer dar continuidade no trabalho, principalmente o Arthur, que tem se destacado. É uma pista que vai ter um tempero adicional com a questão do asfalto, que tem ficado mais abrasivo ao longo dos últimos anos. Ou seja, consome mais pneu, né? Exato, a gente tem um consumo maior de pneu e aqui a gente tem um jogo diferente que a gente também está se acostumando, que é um jogo de pneu único. Ou seja, anda mais ou anda menos, né? Então vai acontecer um pouco disso. Porque se você andar mais, você aprende mais, mas na hora da classificação você tem menos pneu. E na hora das 2 corridas você tem menos pneu também. Então esse é o desafio que a gente acaba fazendo personalizado junto com os pilotos. É isso aí, Maurício. Obrigado por nos receber aqui. Valeu demais. Porque foi sua casa, né? O seu trabalho. A gente veio atrapalhar um pouquinho, mas obrigado. À vontade.
E se você é de São Paulo, Mogi Guaçu ou região, fica ligado, hein? É só clicar aqui, vem aqui no site da NASCAR Brasil para comprar o seu ingresso. A partir de R$25, você assiste a corrida de um espaço privilegiado, onde você vê a pista inteira e para completar, ainda vai poder descer no grid. E sabe para quê? Para poder ver os carros de perto, os pilotos, vai poder tirar foto, pegar autógrafo, pode levar o cachorro, o papagaio, a vizinha, vem todo mundo, o site tá aqui, ó, NASCAR Brasil, R$25 o ingresso. E vou dizendo, pode dar oi e tchau pra você também, pra mim, a gente vai estar por lá também esse final de semana todo. Valeu? Então, bora lá, NASCAR Brasil, aqui na tela do SBT. Tchau!